Argumentos contra a teoria do aquecimento global para alguns climatologistas. As emissões de gás carbônico, CO2, geradas pelo ser humano não controlam o clima do planeta segundo a teoria do aquecimento global. A intensificação da atividade industrial no século XX, baseada na queima de combustíveis fósseis como petróleo e carvão, aumentou a concentração de CO2 na atmosfera. Esse gás é um dos causadores do efeito estufa, processo natural que mantém a temperatura da superfície quente o suficiente para que haja vida. Portanto, quanto mais CO2 no ar, maior seria a temperatura média, mas os céticos tentam provar que a Terra sempre passou por ciclos de aquecimento e resfriamento não causados pelo CO2 nem pela ação humana. Para o meteorologista Luiz Carlos Molion, da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, o clima global é produto de vários fenômenos, incluindo alguns que ocorrem fora do planeta, como a radiação solar. A conservação ambiental, porém, é necessária para a sobrevivência da humanidade, esteja o planeta aquecendo ou esfriando. Contra a maré para os céticos, o gás carbônico não seria o vilão das mudanças climáticas globais. Gelo seco, geleiras como a do Monte Kilimanjaro estão diminuindo porque as camadas superiores da atmosfera estão mais frias e secas, produzindo menos neve. O gás carbônico CO2 não controla o clima global. O aquecimento é causado pela radiação solar. O Sol tem períodos de atividade máxima e mínima se alternando a cada 50 anos, ciclo de Gleisberg. Essa variação de energia emitida é que aquece ou esfria o planeta Terra. O aquecimento não é causado pelos humanos. Entre 1925 e 1946, quando o ser humano lançava menos de 10% do gás carbônico CO2 que emite atualmente, houve um aquecimento de 0,4 graus Celsius no planeta. Por outro lado, entre 1947 e 1976, época de aceleração da produção industrial após a Segunda Guerra Mundial, houve um resfriamento global de 0,2 graus Celsius. Na última década, a concentração de gás carbônico na atmosfera aumentou, mas a temperatura global se estabilizou. Portanto, a variabilidade climática seria natural e não causada pelo homem. O clima já mudou várias vezes, há 7.000 anos, há 3.000 anos, e entre os anos 800 e 1200 DC, o clima foi 10 graus Celsius mais quente. Nessa época, os vikings colonizaram as áreas do Canadá e da Groenlândia que hoje são cobertas de gelo. A concentração de gás carbônico CO2, porém, era pelo menos 50% menor que a atual. Há mapas dessa época que mostram a Antártida sem a camada de gelo. O gelo do planeta não está derretendo. A variação no volume de gelo flutuante do Polo Norte seria causada por ciclos de aquecimento e resfriamento, que duram de 20 a 40 anos no Oceano Atlântico Norte. Quando a água mais aquecida passa por baixo dos icebergs, derrete parte do gelo submerso. Com isso, a parte aérea, correspondente a 10% do volume do bloco, não derrete, mas desmorona. O gelo da superfície do Polo Norte não derrete porque a temperatura do ar é inferior a menos 20 graus Celsius, mesmo no verão. As filmagens de geleiras derretendo no Polo Norte e caindo pedaços de gelo no mar foram filmadas em um local onde esse fenômeno acontece todos os anos.
Nesse local tem um mirante para os turistas filmarem esse fenômeno da natureza. O nível do mar não está aumentando. O derretimento de icebergs não eleva o nível de mar, pois o gelo flutuante ocupa o mesmo volume depois de derretido. Dados de satélites mostram que o nível do mar subiu cerca de 5 centímetros entre 1992 e 2006 e está estabilizado desde então. E já houve oscilações muito maiores, de 12 a 50 centímetros, em certas regiões, por motivos que nada teriam a ver com o aquecimento global, como a influência da órbita da Lua nas marés e os fenômenos oceânicos conhecidos como El Niño e Laninha. Catástrofes naturais deviam diminuir. Fenômenos adversos ocorrem em qualquer condição climática, secas extremas no nordeste do Brasil, ondas de calor e furacões extremos no EUA, por exemplo, foram registrados no fim da Pequena Era Glacial, período frio entre 1350 e 1915. Por outro lado, um cenário de aquecimento global, em tese, diminuiria a diferença de temperatura entre polos e o Equador. Assim, os choques entre massas de ar frio e quente seriam menos intensos, e haveria menos tempestades e furacões violentos. Houve fraudes nos relatórios sobre mudanças climáticas. Vários dados publicados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, órgão da ONU dedicado a pesquisar as causas e o impacto do aquecimento global, não tem comprovação científica. Projeções sobre branqueamento de corais, devastação da floresta amazônica e das geleiras do Himalaia, por exemplo, são especulativas. Além disso, o IPCC acreditou como autores dos relatórios cientistas que não apoiam a tese do aquecimento global. Oceanos, vegetação e solo emitem 30 vezes mais gás carbônico CO2 que os humanos. No Polo Sul, há acúmulo de 300 trilhões de litros de gelo por ano, 4% do volume que o rio Amazonas descarrega anualmente no Atlântico. Uma marcação feita pelo capitão James Clark na Tasmânia, em 1841, mostra que o nível do mar segue o mesmo. Oceanos liberam ou retêm gás carbônico CO2 como os refrigerantes. Se o líquido aquece, as bolhas escapam. Se esfria, o gás fica mais tempo dissolvido no líquido. Fonte: documentário The Great Global Warming Swindle, 2007, consultoria Luiz Carlos Malion, do Instituto de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Alagoas. O artigo a seguir é uma tradução do artigo publicado no Wall Street Journal, um alarme superaquecido sobre o clima. A Casa Branca lança uma campanha assustadora sobre o calor mortal. Mas saiba que o frio mata muito mais pessoas. A administração Obama divulgou um novo relatório esta semana que tenta pintar um retrato austero de como a mudança climática vai afetar a saúde humana. As temperaturas mais elevadas, dizem, será mortal para milhares a dezenas de milhares de americanos. O relatório tem como subtítulo uma avaliação científica, presumivelmente para sublinhar a sua confiabilidade, mas o relatório é como uma marreta política que destaca o mal e esconde o bem. Também ignora evidências como o inconveniente fato de que o frio mata mais pessoas que o calor. As mudanças climáticas são um problema genuíno que acabará por causar um prejuízo líquido para a sociedade. Aos poucos,
O aumento das temperaturas ao longo de décadas poderá aumentar o número de dias quentes e as ondas de calor. E se os seres humanos não fizerem nenhuma tentativa para se adaptar, a suposição curiosa que quase todo o relatório inexplicavelmente se baseia, o número total de mortes relacionadas com o calor vai aumentar. Mas, correspondentemente, as mudanças climáticas também reduzirão o número de dias frios e ondas de frio, e isso vai reduzir o número total de mortes relacionadas com o frio. Considere um rigoroso estudo publicado no ano passado na revista Lancet, que analisou a mortalidade relacionada com a temperatura em torno do globo. Os pesquisadores analisaram dados de mais de 74 milhões de mortes em 384 locais em 13 áreas, países frios como o Canadá e a Suécia, países de clima temperado, como a Espanha, a Coreia do Sul e a Austrália, e países mais tropicais e subtropicais como o Brasil e a Tailândia. Os pesquisadores descobriram e publicaram na Lancet que cerca de 0,5% de todas as mortes estão associadas com o calor, não só por problemas agudos como a insolação, mas também o aumento da mortalidade por eventos cardíacos e a desidratação. Porém, mais de 7% das mortes estão relacionados com o frio, contando com a hipotermia, bem como com o aumento da pressão arterial e os riscos de ataques cardíacos que ocorrem quando o corpo restringe o fluxo de sangue em resposta a temperaturas frias. Nos EUA, cerca de 9.000 pessoas morrem de calor a cada ano, mas 144.000 morrem de frio. O novo relatório do governo refere-se a este estudo. Seria difícil ignorá-lo, uma vez que é o maior do mundo, mas apenas de maneira trivial, de modo a estabelecer a relação entre as temperaturas e a mortalidade. Mas nenhuma vez esta avaliação científica reconhece que as mortes por frio superam significativamente as mortes por calor. O relatório afirma com confiança que, quando as temperaturas subirem, a redução no número de mortes causadas pelo frio serão menores que as esperadas pelo aumento no número de mortes do calor nos Estados Unidos. 6 notas de rodapé estão associadas a essa afirmação, mas um dos artigos citados nem sequer estima as mortes por frio. Outro categoricamente não concorda com esta afirmação, projetando que as mortes por frio vão cair mais do que as mortes por calor vão subir. Além disso, a figura que se usa em reportagens, aquelas dezenas de milhares de mortes adicionais, está errada. O principal modelo que o relatório da administração baseia-se para estimar a mortalidade relacionada com as temperaturas encontra, em um cenário de pior caso, 17.680 mortes a menos por frio em 2100, mas 27.312 mais mortes pelo calor, um aumento líquido de 9.632. Além do mais, o modelo considera apenas as mortes por frio a partir de outubro a março, no hemisfério norte, focando naquelas causadas por temperaturas extremas no inverno. A maioria das mortes pelo frio realmente ocorrem com temperaturas moderadas, como o estudo publicado na Lancet mostra. Nos EUA, cerca de 12.000 pessoas morrem de frio extremo a cada ano, mais 132.000 morrem de frio moderado. Em Londres,
Mais de 70% de todas as mortes relacionadas com o frio ocorrem em dias com temperaturas acima de 5 graus Celsius, embora as temperaturas extremas sejam mais mortais. Eles ocorrem apenas em alguns dias ou semanas por ano, enquanto o frio moderado vem mais frequentemente. Assim, uma das conclusões centrais no novo relatório da administração é contrariada por um grande número de estudos científicos de todo o mundo. Um estudo da União Europeia de 2009 espera que a redução no número de mortes pelo frio vai certamente superar as mortes por calor na década de 2020, mesmo perto do final do século. Em 2080, o estudo da UE prevê um crescimento na mortalidade associada ao calor de entre 60.000 e 165.000, e uma diminuição de mortes por frio entre 60.000 e 250.000. Em outras palavras, os efeitos provavelmente poderão equilibrar-se mutuamente, mas o aquecimento poderia salvar até 85.000 vidas por ano. Um trabalho acadêmico publicado em 2014 no Environmental Health Perspectives mostra de maneira semelhante que o aquecimento global poderia levar a uma redução líquida do número de mortes, tanto no Reino Unido como na Austrália, na Inglaterra e no país de Gales. Hoje, escrevem os autores, as estatísticas mostram que o calor mata 1.500 pessoas e o frio mata 32.000. Em 2080, eles calculam que o aumento do calor vai matar 3.500 adicional, mas eles acham que as mortes por frio vão cair em 10.000. Na Austrália, as projeções sugerem mais de 700 mortes por calor, mas 1.600 mortes a menos por frio. Globalmente, uma estimativa dos efeitos para a saúde das mudanças climáticas publicado em 2006 pela Ecological Economics mostra mais de 400.000 mortes por problemas respiratórios, principalmente por calor, até meados do século, mas 1,8 milhões de mortes a menos por questões cardiovasculares, principalmente pela diminuição do frio. Ao empurrar, contudo, a ideia de que o aquecimento global é universalmente ruim para tudo e para todos, o relatório da administração enfraquece o caso razoável para a ação climática, centrando-se apenas no lado ruim da razão, destrói a credibilidade acadêmica e política, embora haja um debate intelectual robusto sobre as mortes por calor e por frio. Há uma maneira muito mais simples de avaliar se as pessoas nos EUA consideram as temperaturas mais elevadas preferíveis. Considere para onde eles se movem. Os padrões de migração mostram que as pessoas estão indo para os estados mais quentes como o Texas e a Flórida, e não para os nevados estados de Minnesota e Michigan. Essa é a jogada inteligente. Um estudo de 2009 na Revista de Economia e Estatística estima que, porque as pessoas procuram o calor, um pouco mais morrerão de calor, mas muitos menos morrerão de frio. No total, as ações desses requerentes de sol evitam 4.600 mortes nos EUA a cada ano. Você não vai se surpreender ao saber que o estudo não foi mencionado no relatório semi-cozido do governo. Bjorn Lomborg, diretor do Copenhagen Consensus Center, é o autor de O Ambientalista Cético, 2001 e Quit, 2007. Os dados climáticos que remontam aos Vikings lançam dúvidas sobre eventos extremos.
Estudo publicado no periódico científico Nature em 6 de abril de 2016 mostra que variações de eventos extremos no século XX foram menos frequentes do que em alguns séculos anteriores. Dados climáticos que remontam ao tempo dos vikings mostram que o regime de chuvas e as secas do século XX não tiveram nada de excepcional. Apesar das suposições de que o aquecimento global iria desencadear mais eventos extremos de clima seco e úmido, mostrou um estudo nesta quarta-feira, 6, escritos nos últimos 1.200 anos. Relatos climáticos e dados sobre anéis de crescimento de árvores, núcleos de gelo e sedimentos marinhos no hemisfério norte indicaram que as variações de eventos extremos no século XX foram menos frequentes do que em alguns séculos anteriores. Vários outros séculos mostram extremos mais fortes e mais disseminados, disse Fredrik L. Ljungqvist, da Universidade de Estocolmo e principal autor do estudo, a Reuters, a respeito das descobertas publicadas no periódico científico Nature. Não podemos dizer que está mais extremo agora. Determinar os elos entre o aquecimento global e as chuvas é vital para o planejamento de investimentos de bilhões de dólares em áreas que vão da irrigação à produção de alimentos e à defesa contra inundações em rios. L. Ljungqvist afirmou que muitos modelos científicos de mudança climática existentes superestimaram as suposições de que o aumento das temperaturas tornaria regiões secas ainda mais secas e regiões úmidas mais úmidas, com ondas de calor secas e temporais mais extremos. O século X, quando os vikings realizavam ataques por toda a Europa e a dinastia Song assumiu o poder na China, foi o mais úmido já registrado antes do século XX, de acordo com pesquisadores de Suécia, Alemanha, Grécia e Suíça. Já o quente século XII e o fresco século XV, por exemplo, foram os mais secos. Segundo o relatório, baseado em 196 registros climáticos, as variações nas emissões solares estiveram entre os fatores que provocaram alterações naturais no clima em séculos passados. L. Ljungqvist disse, entretanto, que as descobertas não significam que a atual mudança climática, que se atribui às emissões crescentes de gases de efeito estufa produzidos pelo homem, seja uma ameaça menor do que se pensava. Outros especialistas em clima que não participaram do estudo disseram que ele enfatizar as complexidades na previsão do aquecimento global. Especialistas do clima não são suficientemente claros. Autores analisaram linguagem dos resumos do IPCC de 1990 a 2014. Os textos publicados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), cujas obras servem de referência para as negociações climáticas, não são suficientemente claros, lamentam os pesquisadores, temendo que essa falta de clareza prejudique a busca por um acordo na Conferência de Paris. A ação global sobre as alterações climáticas fica seriamente prejudicada porque os conselhos do corpo científico do IPCC são tão difíceis de compreender que é necessário ter um doutorado, no mínimo, para compreender as recomendações, disse em declaração Ralph Barkemeyer, professor da Escola de Administração francesa Carnegie Business School, que liderou o estudo publicado na segunda-feira pela revista Nature Climate Change. Se os governos não são capazes de compreender os fatos científicos que são apresentados,
Como podem esperar chegar a um consenso ou a uma decisão comum? Questiona o pesquisador, a menos de 2 meses para a Conferência do Clima de Paris, que ocorrerá de 30 de novembro a 11 de dezembro. O IPCC publica a cada 5 anos um relatório acompanhado de um resumo para os atores políticos, síntese dos conhecimentos científicos com o objetivo de ser acessível a um público não especializado. O IPCC não cumpre sua missão quando seus relatórios para os atores políticos são ilegíveis. Avalia Surajide Saif, da Universidade de Leeds. Os 5 autores do estudo, de França, Itália, Alemanha e Reino Unido, analisaram a linguagem utilizada nos resumos do IPCC de 1990 a 2014. Com o auxílio de um algoritmo determinando a inteligibilidade de um texto segundo o tamanho das frases e a complexidade das palavras utilizadas paralelamente. Eles estudaram o tratamento do assunto em diferentes mídias. A pouca clareza dos resumos do IPCC foi relativamente constatada a despeito dos esforços do grupo para consolidar e adaptar sua política de comunicação, constatam os autores. A clareza do resumo do primeiro relatório foi consideravelmente superior à dos últimos, contudo, uma evolução que reflete talvez a complexidade crescente dos conhecimentos científicos, ou o postulado de que o leitor de hoje tem um nível de conhecimento mais elevado, segundo a pesquisa. Há uma forte correlação entre o clima político e a clareza dos resumos destinados aos atores políticos, quando as tensões e os desacordos políticos são importantes, a clareza diminui, ressaltam. Ao contrário, na mídia, a cobertura feita pelos jornais científicos e de qualidade tornou-se cada vez mais clara e emocional. Notaram os pesquisadores, o tom adotado pelas publicações científicas, jornais de qualidade e tabloides é mais pessimista do que os resumos do IPCC, apontam os autores do estudo. Veja a seguir uma notícia da France Press publicada em 3 de outubro de 2015 no site http://g1.globo.com/. Não podem prever um furacão, mas o aquecimento global é uma certeza. O tempo, em termos meteorológicos, e o clima não são a mesma coisa, de acordo com a NASA. O tempo representa as condições atmosféricas em um curto período de tempo, em termos cronológicos, e o clima é observado ao longo de períodos relativamente longos de tempo. Ambos, no entanto, usam modelos computadorizados ao tentar fazer suas previsões, como o site climate.gov da NOAA explica. Modelos ajudam-nos a trabalhar com problemas complicados e a entender sistemas complexos. De fato, o tempo e o clima são incrivelmente complexos, influenciados pelo Sol, pelo ar, pelo mar, pelas terras, etc. Portanto, não é surpresa que a previsão da rota de um furacão, que considera o tempo, que é de curto prazo, seja bastante desafiadora. Abaixo está uma imagem composta de múltiplas previsões de modelos computadorizados para a tempestade tropical Joaquim. Pouco antes de converter-se em um furacão, esta imagem é do site Tropical TIDB, um repositório bem organizado de informações sobre tempestades. Joaquim. Cada linha representa uma previsão diferente, baseada em um modelo computadorizado particular. Cada modelo faz a sua análise dos dados de maneira diferente, com diferentes pesos atribuídos para cada um dos dados e, por conseguinte,
O que se observa é essa variabilidade, assim como uma previsão do resultado de um jogo de futebol da NFL, com diferentes pesos atribuídos ao ataque, à defesa e aos treinadores, aos quarterbacks ou quaisquer outros aspectos das equipes. O que é óbvio é que não existe um consenso, um termo muito usado nas discussões sobre as mudanças climáticas. Um modelo prevê que a tempestade Joaquim vai se abater e liquidar a Carolina do Sul. Outro modelo prevê que a tempestade vai visitar o Kentucky e, em seguida, em direção ao norte, passará através de Indiana e Michigan, para finalmente esmorecer-se sobre a Baía de Hudson, no norte do Canadá. A maioria dos modelos prevê que a tempestade passará por algum lugar da costa leste das Carolinas e o Maine. Um modelo prevê que a tempestade irá para o mar e, em seguida, voltar-se para a Terra Nova. A previsão do Weather Channel abaixo parece um prato de espaguete, com linhas representativas destinando a tempestade em quase todos os lugares da costa leste, e algumas saindo para o mar Joaquim 2. E então, o que vai ser? Aonde o furacão vai passar? Será que Chris Christie estará dando outro abraço de homem no presidente Obama na próxima semana? Será que a casa de praia, mansão de John Kerry em Nantucket será engolida pela maré da tempestade? Isso tudo vai se desdobrar na próxima semana, e não em 30 ou 50 ou 100 anos. No entanto, os modelos computadorizados estão por aí, em toda parte, literalmente. Sim, o tempo é diferente do clima, mas ambos se envolvem com essas previsões baseadas em modelos computadorizados. O tempo estará acontecendo amanhã ou na próxima semana. O clima estará acontecendo nas próximas décadas. Se as previsões de curto prazo são tão difíceis, porque as previsões de longo prazo seriam mais fáceis. É muito mais simples prever os participantes do Super Bowl e o vencedor em 2016 do que em 2066, os dois candidatos presidenciais em 2016. Ou daqui a 80 anos, com candidatos que ainda nem nasceram. No entanto, dão como certa as mudanças climáticas, como se estivessem muito além de qualquer dúvida ou questionamento. O presidente Obama e o Papa Francisco estão de acordo que estamos vivendo em um momento crítico da história. É irônico que um furacão, que representa um perigo claro e presente para milhões de pessoas, seja tão imprevisível, e que todos concordem com isso. Se eu disser que o furacão Joaquim vai para o mar, serei chamado de negador do furacão e ameaçado de prisão. Não, isto está reservado para aqueles de nós que desafiarem, não o tempo da próxima semana, mas o clima daqui a um século.